Salve, meus queridos, tudo em paz? Nesse canal você vai encontrar bastante conteúdo para te ajudar a viver de forma abundante, para ter dinheiro no final do mês, conquistar seus sonhos, para não se meter em problemas financeiros, se livrar das dívidas, ampliar a sua visão de futuro e viver intensamente o propósito que Deus colocou no seu coração. Eu sou o Cadu Bacelar, planejador financeiro CFP, e você está aqui na minha casa para a aula de hoje, para o nosso bate-papo de hoje, para saber como conquistar esses sonhos, como fazer essas compras, como dar esses passos que são tão importantes sem ficar preso no cartão de crédito e sem se meter em rascadas financeiras. E para a gente alinhar as nossas expectativas, eu já quero começar te dizendo 3 coisas que você não vai encontrar nessa aula, tá? Primeira delas, essa aula não é sobre como controlar o cartão de crédito. A gente até pode ter outras aulas, outro bate-papo falando especificamente sobre como manejar bem o cartão de crédito, O que eu costumo chamar de cartão de crédito. Mas esse é assunto para outra aula. Então, não é isso que você vai encontrar na aula de hoje. Uma outra coisa que você não vai encontrar na aula de hoje é sobre modalidades de empréstimo. Eu quero conquistar uma viagem ou conquistar uma reforma para minha casa e eu quero saber qual é a melhor forma de fazer o empréstimo. Não é sobre isso a aula de hoje, tá? É até importante, em alguns momentos pode ser uma decisão viável, mas não é sobre isso que a gente vai falar. Assim como também não é sobre algo vinculado à lei da atração ou coisas desse tipo, de que se você desejar, você vai ter esses sonhos, essas conquistas, enfim. Não é coisas desse tipo. Nessa aula de hoje tem a ver com hábitos financeiros, construção de hábitos saudáveis, gestão financeira, saber lidar bem, manejar bem os recursos que Deus confiou nas suas mãos, usar eles com sabedoria e conseguir conquistar os seus sonhos sem abrir mão de outras coisas que são tão importantes quanto, tá? Então, a gente vai falar sobre essa construção de hábitos saudáveis, de uma mentalidade saudável, uma mentalidade que te conduz para a abundância, para essa vida abundante e não para uma vida escassa. Porque por mais contraditório do que pareça ser, por vezes, conquistar sonhos está mais atrelado a uma visão de vida, uma visão de mundo ligada com escassez do que uma visão de futuro ligada com abundância. Por vezes, conquistar sonhos está mais vinculado com uma perspectiva de me livrar de frustrações do que necessariamente de desfrutar daquele sonho, tá? E aí, nesses momentos, nesses casos, esse sonho acaba não tendo o mesmo valor. Essa conquista acaba sendo passageira. Você tem aquele momento de euforia, mas a sua existência não é transformada por isso, A sua vida e a vida da sua família não é transformada por isso. E aí perde o valor dessa conquista, desse sonho, tá? Então a gente vai entender esse contexto dos hábitos e eu vou te trazer algumas ferramentas, inclusive eu vou te demonstrar como o uso errado do cartão de crédito, tá? Ele é uma ilusão, vamos colocar assim. Então, não necessariamente você parcelar as coisas demais vai te trazer grandes benefícios. Pelo contrário, pode te trazer grandes problemas. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque muitas pessoas confundem isso e acham que comprando parcelado, fazendo financiamentos, estão fazendo uma grande coisa. Mas, na verdade, o que está acontecendo? Eu estou pegando um consumo que era para eu fazer no futuro e trazendo ele para o presente. Opa, maravilha, Cadu, é isso que eu quero. Mas tem um custo de fazer isso. E é aí que muita gente não percebe. Quando eu compro parcelado, quando eu faço um financiamento, eu pego um consumo do futuro para trazer para o presente ao custo de consumir menos. Como assim, Cadu? Me dá um exemplo disso. Se você compra um carro à vista, vamos pensar num carro que custe 50 mil reais. Se você compra um carro à vista e esse carro está lá anunciado por 50, você não vai comprar ele por 50, você vai comprar ele por 48, 45, 47. Por quê? Porque com o dinheiro na mão,
Você tem poder de barganha, você tem negociação, você tem opções, você pode ir no concorrente, é tudo muito mais fácil. Se você compra esse mesmo carro financiado, vamos imaginar nesse caso sem entrada, você não vai comprar o carro por 50, você vai comprar o carro por quase 100 mil reais. Dependendo do prazo, mais do que o dobro do valor do carro. Então, o carro que você poderia comprar à vista daqui a 2 anos, por exemplo, 2, 3 anos, você vai antecipar esse consumo. Então, eu não vou comprar o carro daqui a 2 anos, eu vou comprar o carro agora, mas em compensação você vai consumir menos. Porque você poderia comprar 2 carros no futuro, mas você vai comprar um carro só. E essa diferença é paga através do juros, né? Da remuneração do capital de um terceiro que te emprestou esse dinheiro para que você fizesse o consumo imediato. E não se engane, porque outra coisa que pode passar uma impressão errada é de que, mas eu estou parcelando em 12 sem juros no cartão. Tá, existem casos onde de fato o parcelamento é sem juros. Por exemplo, você vai comprar uma passagem aérea, normalmente se você compra à vista ou compra parcelado, é a mesma coisa. Mas na maioria dos casos, na maioria dos negócios e empresas, você tem a possibilidade de barganhar descontos e é como se esses juros estivesse ali no desconto. Então, se você comprar à vista, eu consigo te dar um descontinho aí e tal, se eu comprar parcelada nesse preço. É o preço normal que eu te parcelo sem juros. Então isso é mentira, o preço normal não é 1.000. O preço normal é 800, que é o preço que o cara te diz que te vende à vista se for por 800. Você está entendendo? Então assim, o custo desse parcelamento, mesmo em casos onde você tem um, entre aspas, parcelamento sem juros, está embutido lá no formato de um desconto que ele não te concede, tá? E aí você tem um outro ponto. Mesmo no caso de passagens aéreas, se você tem a grana na mão, você tem produtos e concorrentes que não são diretos. Por exemplo, eu poderia comprar milhas e comprar a passagem à vista, né? Será que não sairia mais barato? Enfim, então existem casos e casos. Existem casos que sim, que você até pode fazer esse consumo parcelado sem ter maiores preocupações nesse quesito da diferença, né, de consumir menos no presente, mas eu te garanto que a maior parte dos consumos estão relacionados a dessa antecipação de consumo, de compras parceladas, vai estar relacionado a um custo desse financiamento. Então muitas pessoas não percebem que sempre existe um trade-off, né, uma relação, como se tivessem as duas coisas em pratos de uma balança, né? Se eu antecipo o tempo fica menor, mas eu tenho um custo maior para fazer esse consumo. Se eu dou mais tempo, o meu custo é menor. É um trade-off ali entre tempo e dinheiro, tá? Tem uma outra coisa que para mim fala até mais do que isso, né? E aí pensando já um pouco nessa mentalidade voltada para a abundância e não para a escassez. É que, por vezes, esse consumo desenfreado, ele está relacionado ao que eu chamo de síndrome do eu mereço. O que é a síndrome do eu mereço, Cadu? Poxa, minha vida é uma droga, eu trabalho num lugar que eu não gosto, tenho cheio de problemas, cheio de coisas e tal. Eu mereço essa viagem. Eu mereço comprar esse celular. Eu mereço trocar de carro, eu mereço reformar a casa, eu mereço fazer tal coisa, comprar tal roupa, ou ir em tal lugar, ir em tal restaurante. Então esses pequenos sonhos, eles deixam de ter o valor que eram para ter, para ser simplesmente uma válvula de escape de frustrações. E isso é um problema porque isso gera um loop, que eu chamo de loop do desejo. Eu tenho um desejo, uma necessidade ou um desejo, ocupo o meu tempo para ganhar dinheiro, para pagar a conta. Só que se isso não está bem alinhado com aquilo que me move, com o propósito de vida, com a direção que Deus deu para a minha vida, eu tenho uma ocupação de tempo em algo que eu não me realizo, e aí me geram novos desejos para que eu descarregue essa frustração. E aí eu preciso ocupar mais meu tempo, fazer hora extra, fazer mais coisas para ganhar mais dinheiro, para pagar mais conta. E aí surgem novos desejos que exigem que eu trabalhe mais
pague mais para ganhar mais dinheiro. E aí eu fico preso, né, para pagar a conta. Fica preso nesse loop do desejo, né? Então, se a gente parar para pensar, a gente tem dois aspectos para conversar nessa aula. Primeiro, um aspecto mais técnico, ali na dimensão natural, onde a gente vai entender por que essa compra parcelada, ela muitas das vezes é uma ilusão, e quais os problemas que eu tenho ao fazer, ao comprometer tanto a minha renda com parcelinhas, quais os benefícios que existem também, e vamos também trabalhar um segundo ponto na dimensão emocional, onde a gente vai entender um pouco mais sobre essa síndrome do eu mereço e a relação que ela tem com esse consumismo que por vezes fica desenfreado. Cadu, e se eu decidir ignorar tudo isso, não colocar em prática, não querer aprender sobre isso, né? O que pode acontecer comigo? Simples, você até vai consumir um pouco mais no presente, mas ao custo de consumir menos no futuro. Então, isso é uma ilusão. A quantidade que você consome é uma ilusão. A conquista desses sonhos se torna uma ilusão. E você abre portas para se meter em enrascadas financeiras no futuro. Tá? Fica à mercê de qualquer imprevisto que aconteça. E a gente está vindo da pandemia agora. Se a sua renda fica comprometida com a parcelinha disso, daquilo outro, pode ser que diante de uma situação adversa que você não tenha controle, a sua renda caia e você não consiga mais honrar com todas essas parcelas e manter o seu padrão de vida. E aí aquilo que era um sonho se torna um grande pesadelo e você prejudica e compromete a qualidade de vida sua e da sua família, tá? Isso realmente pode ser uma bola de neve e o começo de um grande problema financeiro. A gente sabe que cartão de crédito e cheque especial tem um altíssimo, né, custo com juros. Então, se você entra nessa bola de neve e começa a ter problemas com o cartão, não consegue pagar, paga o mínimo, refinancia e tal, pega o saldo e financia dentro do próprio cartão, você está tornando essa diferença de consumo ainda maior e esse problema vai se tornando cada vez maior. Então, se você ignora isso aí, as grandes chances são de que você consuma menos e ainda tenha a porta aberta para o abismo financeiro. E assim, falando sobre isso, eu lembrei de um cliente que agora, um ano e pouco atrás, né, ele tinha uma vida financeiramente equilibrada. Tá? O que é esse equilibrado que eu chamo? Né? O equilibrador de pratos aqui. Todas as parcelas eram pagas, né? O cartão de crédito mensalmente era pago, tudo bonitinho, não tinha dívidas, até tinha uma reservinha, mas era pequena, né, perto do padrão de vida deles. Era uma reserva pequena. Então ele não tinha dívidas, mas também não sobrava dinheiro no mês. E ele tinha uma reservinha pequena, tá? Então, como ele tinha uma renda alta para os padrões médios do brasileiro, ele tinha um limite de cartão também alto. E ele comprometeu esse limite com compras longas, né? Com parcelamentos ali de 10. Era muito comum no caso dele, ele não parcelava em 12, né? Ele parcelava em 10. Quase todas as compras dele eram parceladas em 10 vezes, né? Viagem, trocou o celular, fez uma reforma em casa, enfim. Então, ele tinha um cartão com limite alto, tinha uma fatura alta, mas que cabia dentro do orçamento do mês. E aí, o que aconteceu com a pandemia? A empresa dele ficou fechada por 3 meses. Literalmente, baixou a porta, trancou, passou o cadeado e entrou R$0. A reserva dele conseguiu segurar ali o primeiro mês no sufoco, já cortando tudo. No segundo mês já não tinha mais dinheiro. E aí ele tinha 2 problemas para administrar. A empresa, que os custos continuavam lá, e o mesmo padrão de comportamento que ele tinha na vida pessoal, ele tinha na empresa. Então, assim, ele foi segurando, fazendo empréstimo, antecipando o cartão para manter a empresa e já não conseguia fazer as retiradas. O que aconteceu com o cartão? Não conseguiu, pagou todo. No segundo mês ele já pagou perto do mínimo. No terceiro ele já não conseguia nem pagar o mínimo. Aí teve que fazer uma negociação com o banco, com a operadora do cartão. Então, assim, aquilo que antes era
um sonho sendo realizado, a viagem dos sonhos, aquilo que antes era, poxa, consegui o celular que eu queria, aquilo que antes trazia tanta alegria, foi motivo de muita dor e de muitos problemas. Né? Ele passou mais de um ano para conseguir se reequilibrar e voltar, digamos assim, para estaca zero. Tá? Então, por falta de sabedoria ao lidar com isso, né? Por não ter uma mentalidade focada para a abundância e por não conseguir manejar bem os recursos que foram confiados a ele. Tá? Então, assim, vê o caso dele. Né? Ele tinha uma renda alta, mas isso não garantiu a ele uma vida verdadeiramente abundante. Então, não é quanto mais dinheiro eu tenho é melhor. Não é assim que funciona, tá? Fora assim, que ele não conseguiu usufruir de verdade daquilo que ele comprava, porque ele comprava tanto, né, para antecipando esse consumo, que muitas das vezes ele nem curtia aquela compra, porque rapidamente ele estava envolvido com uma outra coisa, um outro sonho, um outro desejo. Então, assim, quando a gente olhou ali a fatura, eu lembro que, no caso dele, a gente abriu a fatura, olhou item a item, ele ficou espantado, né? Ele ficou espantado, ele olhou assim e falou, cara, eu não acredito no que eu tô vendo aqui, sabe? Então, a história dele não precisa ser a sua história, tá? Eu quero que você fique atento nas dicas que eu vou te dar agora, para que você consuma e tenha uma vida abundante, conquiste os seus sonhos, mas que não fique sem dinheiro no final do mês, mas que não fique endividado em virtude de situações difíceis, tá, na vida, de situações inesperadas, de, entre aspas, imprevistos. Né? Sobre imprevistos, o fato é, os imprevistos virão. Você pode não saber qual é o imprevisto que vem, mas nem eu nem você temos o controle sobre o futuro. Por isso, precisamos ter sabedoria para nos preparar no presente, que é aquilo que a gente consegue fazer algo, para que o futuro ele seja sempre próspero e abundante. E o pior é que isso se torna uma grande ilusão. Esse consumo antecipado, parece que você está tendo um ganho muito grande, mas isso é os primeiros meses ali, você tem algum tipo de ganho nesse consumo, em antecipar consumo. Porque depois que passam os primeiros meses de parcelamento, você vai consumir exatamente igual como se você estivesse comprando tudo à vista. Como assim, Cadu? Eu não consigo entender. Se eu estou parcelando, é óbvio que eu compro primeiro. Acompanha comigo, deixa eu te mostrar isso aqui nesse gráfico. Nesse gráfico, você tem duas situações, a situação A e a situação B, que vão estar acontecendo ao longo do tempo. Então, nós temos um eixo aqui, né, que é de meses, então mês 1, mês 2, mês 3, etc. E nós temos a situação A, que é eu fazendo compras parceladas, né? Eu vou simular aqui a compra de alguns produtos que, para ficar mais fácil didaticamente, vão estar parceladas em 5 vezes, cada uma delas. Mas é o mesmo raciocínio para parcelamentos mais longos ou mais curtos, tá? E na situação B, a gente vai comprar à vista. Então, vamos lá. Situação A, vamos imaginar, para começo de conversa, que eu tenho a capacidade de pagar R$300 por mês. É o máximo que o meu orçamento aguenta pagar, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3 quadrinhos e vou traçar essa lista, esse pontilhado aqui, tá? Isso aqui é o limite do que eu conseguiria poupar ou pagar de parcela por mês. Isso se aplica tanto na situação A quanto na situação B. Beleza. Na situação A, eu já começo fazendo uma compra. Então, circulei aqui o primeiro mês, que é onde eu fiz a primeira compra, tá? Fiz uma compra no cartão e comprometi em 5 parcelas. Então, eu tenho aqui, ó, no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês e quinto mês. Então, aqui eu paguei o primeiro produto, tá? Qual é o saldo que eu fiquei no final desse primeiro mês? O saldo que eu fiquei foi de R$200. Por quê? Eu consigo poupar ou pagar de parcela no meu cartão 300. Eu só precisei usar 100. Então, eu já fiz a primeira compra, tá? No primeiro mês, e já paguei a primeira parcela, ainda sobrou, teoricamente, R$200. Na prática, normalmente não sobra.
Na prática, a pessoa vai usar esse outro dinheiro. Mas vamos imaginar que ela poupou isso aqui, tá? O que acontece lá no primeiro mês, na situação B? Ou seja, eu vou comprar tudo à vista. O que acontece é que eu não vou ter nenhuma compra e eu termino o mês com R$300 na conta, ok? Vamos para a situação, para o segundo mês. No segundo mês eu faço uma nova compra, tá? E aí comprometo mais R$100 de parcelinha durante 5 meses. Então vai pegar aqui e já vai entrar no mês 6. Ok? Então, qual é o saldo que eu tenho nesse segundo mês? No primeiro mês eu consegui juntar 2, no terceiro eu consegui juntar mais 1. Eu ainda tenho R$300 sobrando na conta. O que vai acontecer na situação B? Eu vou fazer a minha primeira compra. Então, o produto que eu comprei no mês 1 com cartão de crédito, eu estou comprando agora à vista, tá? Que eu posso ter desconto, mas aqui a gente nem vai considerar o desconto, vamos considerar os parcelamentos tudo sem juros para a didática ficar mais fácil, que eu comprei à vista e eu ainda tenho, tá? Ó, eu tinha 300, né? Ó, 1, 2, 3. Juntei mais 300 aqui. 4, 5, 600. Só que eu paguei o produto à vista. Então, agora eu só tenho R$100 sobrando na minha conta. Mas eu tenho um primeiro produto comprado à vista. É meu, tá pago. Tá? No outro caso, eu tenho 2 produtos. Mas eu não paguei nenhum dos 2, eu estou comprometido de parcelas até o mês 6 e tenho um dinheirinho em caixa que dá para pagar o próximo mês, por exemplo. Ok? Até aqui? E aí a gente entra no terceiro mês. Aqui na compra parcelada, eu vou comprar o terceiro produto. E aí eu comprometo, já aqui, o cartão, né, em 5 vezes. E aqui. Ok? Quanto eu tenho na conta? Eu continuo tendo na conta R$300. Na minha situação B, o que aconteceu? Eu não vou fazer nenhuma compra e vou economizar aqui esse dinheiro. Agora eu tenho no caixa R$400. Eu tinha 100, economizei 300. Entramos no próximo mês. Aqui, na situação A, eu já não consigo mais fazer nenhuma compra. E também não consigo poupar dinheiro. Então, eu tenho R$300 guardado, mas eu não consigo poupar. O que vai acontecer aqui no mês 4? Eu vou fazer a minha compra, porque eu tinha 400, juntei mais 300, tenho 700. Comprei à vista e ainda fiquei com R$200 no caixa. Ok? Aí eu chego para o mês 5. Já não consigo fazer mais nada aqui, tá? E continuo com os mesmos R$300 na conta. Aqui no mês 5, o que vai acontecer? Eu tinha 200, juntei mais 300 e fiz a minha nova compra. Não tenho dinheiro sobrando no caixa, mas tenho tudo pago. Ok? Tô com tudo pago. Aqui a gente terminou o primeiro ciclo de 5 meses. O que acontece a partir de então? Normalmente, as pessoas que vão ter esse hábito de fazer parcelinhas vão continuar fazendo isso nos próximos meses. E elas nunca ficam sem parcelas. O problema é que no meio do caminho, vamos imaginar que aqui eu tenha uma pandemia. Ou aqui, não é o que nós desejamos, mas eu tenha uma demissão. Ou aqui, não é o que nós desejamos, mas eu tenha um problema, uma despesa extra, um problema de saúde que exige que eu precise de dinheiro ou coisa do tipo. Quem vive
nesse estilo de vida tem os dois, vamos imaginar que isso acontecer do mês 4 para o mês 5. Então aqui, ó, eu tenho o quê? 2 itens comprados à vista, ou seja, estão pagos, e ainda tenho R$200 na conta. Se apertar, eu posso inclusive vender esses itens que foram comprados à vista e aumentar o meu caixa. Aqui, quem está na situação A, o que ele tem? Ele tem 3 itens comprados, mas ele já tem parcela aqui, parcela aqui, parcela aqui. Nesse exemplo, eu ainda considerei que o cara teve a sabedoria de não gastar o dinheiro que ele juntou aqui nesses 3 primeiros meses. Que aí, teoricamente, ele até poderia pelo menos pagar a fatura do cartão do mês seguinte e ficaria sem dinheiro depois. Mas fato é que ele já está com as finanças comprometidas. E diante de qualquer imprevisto, de qualquer diferença, seja no quanto ele recebe por mês, ou seja, na necessidade de despesa dele mensal, ele está pressionado por parcelas a perder de vista, tá? Então, assim, na vida real, aqui foi um exemplo didático, mas na vida real, isso é ainda pior, porque normalmente os parcelamentos são muito longos, normalmente envolvem financiamentos, normalmente a gente tem juros que eu não coloquei a possibilidade de desconto nas compras à vista. Então, assim, aqui é uma questão didática, para que você perceba que você ganha ali o consumo de 1, 2 meses, mas depois você tem as mesmas coisas num prazo muito pequeno. A diferença de tempo ela é muito pequena, tá? É uma grande ilusão fazer tantas compras parceladas. Sobretudo se você faz parcelamentos de compras que são comuns, que fazem parte do teu dia a dia, como, por exemplo, o supermercado ou, por exemplo, combustível, né? Você vai abastecer parcelado no posto. Então, no mês que vem, você já vai ter que abastecer de novo. E aí você vai ter a parcela do mês passado, né, do que você já usou de gasolina no mês passado ou já comeu do supermercado do mês passado. Então, isso é uma grande, grande ilusão. É até importante você usar o cartão de crédito com sabedoria para que você acumule milhas e tenha os benefícios de anuidades grátis, esse tipo de coisa. Cadu, então o que eu posso fazer na prática para mudar essa realidade ou não entrar nela, tá? Primeira coisa, o que você não deve fazer é manter com parcelamentos longos e financiamentos longos. Isso, por si só, já vai te colocar nessa situação de uma porta aberta para problemas financeiros futuros, tá? Mas, por outro lado, você também não pode sacrificar tanto o teu consumo presente em detrimento de poupar e poupar e poupar e poupar. É preciso ter equilíbrio. Poupar para o futuro é uma questão de tempo e dinheiro. Eu abro mão de consumo no presente para consumir mais no futuro. E antecipar do futuro, né, fazer compras parceladas e financiadas, eu abro mão de consumo do futuro para consumir logo no presente. Então você tem que ter um equilíbrio nisso, tá? Não adianta você cortar o seu lazer ou colocar a sua família numa situação ali de necessidade para poupar dinheiro para uma conquista, porque aí fica disfuncional também. Você precisa ter equilíbrio nisso, tá? Na prática, o que eu sugeri para aquele casal, para aquela família que eu citei o exemplo, né, que tinha uma renda razoável e tal, mas veio a pandemia, não conseguiram arcar com as suas despesas, foi o seguinte, tá? O passo a passo que eu dei. Primeiro, entender que ele já tinha desfrutado de muita coisa, que era para ele desfrutar agora, tá? Então foi a primeira coisa que eu falei para ele. Falei, cara, coisas que eram para você estar comprando agora e experiências que você deveria estar desfrutando agora, você já desfrutou. Então você precisa primeiro ter clareza sobre isso e saber que precisam ser feitos ajustes e você vai ter que dar uma freada no consumo. Porque a conta já foi feita, né? O boleto está aí para ser pago, tá? Se a tua renda diminuiu, isso se agrava ainda mais, porque agora você vai ter que lidar com a manutenção das parcelas e a redução da despesa, tá? E aí, vamos fazer o cálculo e saber exatamente quantos % da sua renda já está comprometida com parcelas. E aí a gente listou todas as parcelas, fatura, e vimos pelos próximos meses até zerar a fatura do cartão
quanto que já tinha de parcelamento mês a mês. Nesse mês a fatura já está em 5 mil, no próximo mês vai finalizar aqui 2 compras, vai cair para 4.500, no outro é 4.500, daí depois já cai para 4.000. Então, os próximos 12 meses, a gente colocou isso mês a mês para saber exatamente quanto que já estaria comprometido de renda no futuro, tá? E aí, a gente vai para o outro lado. Ok, eu tenho que ter, se eu já tenho clareza de quanto já está comprometido, eu tenho que ter clareza de quanto eu ganho para que eu equilibre as despesas. Porque se já está comprometido 5 mil e eu ganho 10, cara, eu vou ter que me virar com 4. Que aí é o quarto pronto. Ter clareza de para onde vai o seu dinheiro hoje. Então, hoje, o quanto custa um mês dentro da minha casa, de padrão de vida, aluguel, alimentação, transporte, saúde, etc., educação, lazer. Né? Lazer é tão importante quanto qualquer outra, contra aluguel ou qualquer outra necessidade, tá? O que você tem é a possibilidade, assim como tem com o aluguel, de baratear, de ter opções mais baratas de lazer, mas nunca cortar o lazer. Isso não existe, tá? Isso não é funcional, isso não te conduz para uma vida de abundância, te conduz para uma vida de escassez, tá? E aí a gente fez essa conta e viu que a conta não batia. Então, ele ganhava... Vou colocar números, não é exatamente quanto era, mas só para ficar mais claro aqui o exemplo. Ele ganhava 10, tinha 5 mil já comprometido todo mês, 50% do que ele ganhava já estava em parcelas e financiamentos, sobrava 5. Cara, eu tenho que viver com esses 5. E aí, o que eu preciso ajustar para viver com esses 5? Então, quais opções de lazer eu tenho que abrir mão e quais as novas opções de lazer que eu vou colocar? Quais cursos que eu gostaria de fazer eu vou ter que abrir mão de fazer agora? Em que momento eu vou fazer no futuro? E o que eu posso baratear minha educação nesse momento? Talvez comprar um livro, coisa do tipo. O quanto eu poupava para o futuro e o quanto eu vou segurar agora, porque não tem como poupar tendo ali as dívidas batendo na porta, né? O quanto eu doava e o quanto eu vou doar agora. Assim como lazer, doação é tão importante quanto qualquer outra coisa, tá? Qualquer outra despesa, mas você gerencia. Se você está num momento de aperto, você segura a doação, doa menos, né? Para que você tenha equilíbrio e te conduza para uma vida abundante. E o quinto passo foi realmente fechar esse ajuste até que as compras parceladas tivessem sido eliminadas. E aí se você já estiver devendo, até que as dívidas sejam quitadas. Porque a conta é conta de mais com menos, tá? Quanto eu ganho, menos o quanto eu já estou comprometido, é igual ao que eu posso gastar. Ponto. Não tem muito para onde correr. E é isso. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu quero te dar os parabéns, te agradecer. Né? Se você está até agora aqui comigo, é porque de fato você está comprometido com uma vida abundante, com se livrar dessas dívidas, ou com conseguir poupar e investir, viver de forma abundante e ter dinheiro no final do mês, conquistar os seus sonhos de forma saudável, de forma equilibrada, viver intensamente o propósito que Deus colocou no seu coração. Então, parabéns por você chegar até aqui. Conte comigo nessa caminhada, tanto aqui no YouTube, e uma forma que você tem de me abençoar, de me ajudar nisso, é através do seu joinha, né, do seu curtir, através da sua inscrição. Se esse conteúdo for importante para você, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Né? Toda semana tem pelo menos ali 2 vídeos. A gente está com a série nas terças-feiras e um vídeo a mais que sai nas sextas-feiras, tá? Então, me segue também nas outras redes sociais. Eu estou lá no Instagram, você pode ir lá procurar @CaduBacelar. Deixa o teu comentário, seja lá no Instagram ou seja aqui. Se você ficou com alguma dúvida, quer alguma orientação específica, você pode comentar. Se essa mensagem te alegrou, te deu uma esperança de que podem ter dias melhores pela frente, você também pode deixar o seu comentário aí embaixo. Um forte abraço, fica na paz de Deus e fui!